Depois, aqui foi o anúncio, embaixo é a ação de vender, fechar o negócio, assinar a documentação, a transferência, receber o dinheiro, né? A data, o prazo. E aí, veja só, o prazo agora, tudo que a gente estava fazendo aqui era dentro do ano de 2020, certo? Agora é um prazo um pouco mais longo, 2021. Então a gente tem mais de um ano, a gente tem praticamente 2 anos aí. Foi o prazo que eu entendi que é viável para que eu consiga vender a casa. 2 anos, 100 mil, né? 100 mil é financiamento, mais 100 mil é o valor que eu receberia. Esse valor aqui, pessoal, você pode falar, não, mas eu já vou ter pago várias outras parcelas e esse valor aqui vai aumentar. Tudo bem, aqui é só explicativo, é só para você entender como preenche. Coloque o valor certinho lá, tá certo? Então, agora já é médio prazo, não é mais curto prazo. Por quê? Porque curto prazo é só até 1 ano, tá? Acima de 1 ano, de 1 até 5 anos é médio, então aqui é médio prazo. Depois eu tenho criar um fundo de emergência. Então depois que eu paguei todas as minhas dívidas, né, vendendo a casa ou não, tá? Resolvi tudo, aí eu vou criar o meu fundo de emergência. Também é médio prazo. Por que é médio prazo? Porque eu só vou começar a investir, a poupar e investir para criar o meu fundo de emergência depois de resolver todo esse imbróglio aqui, né? E isso vai levar algum tempo, tá certo? E o meu prazo final para concluir essa construção do meu fundo de emergência, veja, é outubro de 2022. Então tem mais de 1 ano até lá, tá certo? Legal, olha só, interessante. Então médio prazo. Aí vamos ver aqui, ó. Investir pelo menos 25% da renda familiar. Esse percentual aqui você deve definir. Você vai definir quanto você consegue poupar. 10%, 15%, 20%, 25%, 30%. Quanto mais, melhor. Quanto mais você conseguir poupar e investir para o seu fundo de emergência, mais rápido você vai atingir os seus objetivos financeiros, tá? Mas esse percentual é você quem diz. Eu sugiro 20%. É um número razoável. Mas, no mínimo, uns 10% já é algo importante, tá? Legal. E o valor, olha, 72 mil. Por quê que eu coloquei 72 mil? Porque o fundo de emergência, pessoal, ele deve ter aí entre 6 e 12 vezes da sua despesa mensal, tá? Eu calculei aqui em cima de 12 vezes. Então, se você multiplicar aí, vou fazer aqui, olha. Se você multiplicar 6 mil, que é mais ou menos o seu gasto mensal, suas despesas mensais, vezes 12 meses, você tem os 72 mil reais, tá certo? Então, por isso que eu pus 72. E da onde eu tirei essa data aqui? 2022. Eu tirei lá do nosso fluxo de caixa. Nós estamos considerando que a gente vai terminar de quitar as dívidas aqui, olha, em abril de 2020, certo? Então, se eu vou terminar de quitar as dívidas em abril de 2020, de abril para o futuro, quanto tempo eu preciso para acumular 72 mil? É isso que a gente olha aqui, olha. Voltamos lá, fluxo de caixa. Então, a gente tem aqui janeiro, fevereiro, março, abril. Então, eu quitei as dívidas aqui. A partir daqui, de maio, eu não tenho mais dívidas. Então, quanto tempo leva para eu acumular 72 mil? Então, eu posso marcar aqui. Veja que à medida que eu vou selecionando esses objetivos, e aí a gente tem que considerar que eu estou conseguindo economizar toda essa grana por mês, né? Então, quando eu marco aqui embaixo vai aparecendo o somatório. Tá vendo? Olha, à medida que eu vou marcando, ele vai somando. 2030, né? 4.060, 9.090, 11.120 e assim por diante. Ele vai somando, tá? Então, olha, de maio até dezembro de 2020, eu teoricamente vou ter conseguido acumular 22.240. Vou segurar o Ctrl para marcar aqui no próximo ano, 2021. Estou com a tecla Ctrl pressionada. E vou marcando aqui mais. Olha só, então, de maio, mais, a partir de maio de 2020, mais 2021, no final de 2021 eu vou ter
50.670. Vamos lá, Ctrl de novo. E vou marcando mais até chegar nos 72 mil aproximadamente. Aqui, veja, olha. Selecionei todos esses períodos e vi que a soma deu 72 mil aqui, ó. Outubro de 2022. Vamos voltar ao plano de ação. Outubro de 2022. Tranquilo? Então, o fluxo de caixa, pessoal, é uma ferramenta fantástica para o teu planejamento, para você conseguir entender em quanto tempo você vai conseguir realizar os teus objetivos financeiros, desde que você realmente atinja essas metas, se comprometa e atinja essas metas. Se você conseguir poupar mais do que você estabeleceu como meta, melhor ainda. Você vai atingir aqui o seu prazo final antes do que você pensou. Legal? Bacana, muito bem. Vamos a mais um ou dois exemplos aqui para finalizar. Muito bem, então mais um, olha. Depois que você conseguiu constituir o seu fundo de emergência, vamos supor que agora você está feliz, está tranquilo, né? O fundo de emergência serve aí como um seguro para eventualidades, para coisas que eram imprevistas, e aí você fala, bem, depois de todo esse sufoco eu mereço ter um carro bacana, né? Eu quero trocar de carro, quero comprar um carro novo, e eu vou juntar dinheiro para isso, e eu não vou cair na cilada de financiar de novo e me endividar e pagar aqueles juros exorbitantes que muitas vezes você acaba financiando o carro em 5 anos e depois, quando acaba o financiamento, você vai ter pago o valor de 3 carros, tá? Então compre sempre à vista. Além de você não se endividar, você ainda consegue desconto, tá certo? Então você quer comprar um carro, vai continuar investindo lá os 25% da renda familiar, vai aplicar. Ah, aqui eu esqueci de falar onde é a aplicação, né? Melhor aplicação para o fundo de emergência: Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária. Qualquer um desses dois produtos é ótimo para fundo de emergência. Por quê? Porque tanto no Tesouro Selic como no CDB de liquidez diária, você pode sacar o dinheiro qualquer dia. No dia, tá certo? No Tesouro Selic, se eu não me engano, tem um dia de carência, mas no CDB de liquidez diária é todos os dias. E aí surgiu um imprevisto, aconteceu um acidente, precisou fazer uma cirurgia, você consegue ter disponibilidade do dinheiro na hora, ele não fica preso, legal? Já no caso da compra de um carro, muda um pouco, não vai ser mais Selic, Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária. Por quê? E o que eu recomendei aqui? Tesouro IPCA ou fundos multimercados. A gente vai já ver com mais detalhes, mas eu vou adiantar um pouco. O Tesouro IPCA, ele tem uma segurança e uma rentabilidade normalmente maior do que o Tesouro Selic. Porém, o dinheiro vai ficar preso, tá certo? Você pode perguntar assim, então por que eu não ponho o dinheiro no Tesouro IPCA aqui para criar o meu fundo de emergência? Porque você precisa ter ele disponível na hora que você quiser. Você não sabe quando você vai precisar dele. Então, você vai ter um pouco menos de retorno, mas na hora que você quiser tirar, você consegue. Aqui não. Aqui você vai traçar um objetivo, vai ver em quanto tempo você vai precisar do dinheiro e você vai colocar o dinheiro nesse produto e você só consegue tirar o dinheiro daqui do Tesouro IPCA quando chegar naquele prazo de vencimento do investimento, tá certo? E como ele fica preso, ele tende a render mais do que este outro aqui, Tesouro Selic, legal? Como é médio prazo, então vale a pena, você sabe que só vai precisar do dinheiro lá na frente. E fundo multimercado? Por que eu recomendei fundo multimercado? Fundos multimercados é como se fosse uma cesta de produtos, né, de vários produtos, inclusive ações de renda variável, fundos imobiliários, enfim. Cada fundo vai ter uma cesta lá composta por vários produtos para tentar aumentar a rentabilidade do teu investimento. Ele não é recomendado por curto prazo, por quê? Porque no curto prazo a renda variável ela pode ter perda, né? A gente sabe, existem diversos estudos aí que mostram que a renda variável no médio e longo prazo ela tem um retorno acima da renda fixa. Mas no curto prazo, não necessariamente. Pode ser que sim, mas não há garantia, tá certo?
Então a gente usa fundo multimercado para alavancar a rentabilidade somente para objetivos de médio a longo prazo. Legal? Porque senão você vai estar correndo muito risco utilizando os recursos do fundo multimercado no curto prazo. Legal. E para que eu quero comprar esse carro? É uma realização pessoal da família. Eu vou fazer esses investimentos mensalmente para comprar o carro, no fundo de emergência também. O prazo, 31/5/2025, 72 mil também. Vamos supor que o preço do carro é esse. Como que eu cheguei nessa data? Mesma coisa, pessoal. Vamos lá no fluxo de caixa e vamos calcular. Eu só vou começar a poupar para adquirir o carro depois que eu terminar o meu fundo de emergência, que foi aqui, olha, outubro de 2022. Preciso de 72 mil, então eu vou ver em quanto tempo eu vou precisar, né, juntar dinheiro para adquirir esses 72 mil. É a mesma lógica, olha, outubro de 2022. Outubro de 2022, então vou começar a calcular a partir daqui, olha. Ctrl pressionado. Vou olhando o somatório e vejo até quando chega a 72 mil. Aqui eu precisaria de mais uma planilha, né? Vou anotar esse valor, ó. 63.920. Vamos anotar aqui? 63.920. Para que eu não precise colocar mais uma planilha dessa, eu posso até colocar, mas para que eu não precise, esses valores aqui, eles se repetem em 2025, não é? Então eu seleciono aqui, Ctrl, e vou selecionando aqui como se fosse 2025, porque os valores se repetem, são os mesmos. Então tá aqui, ó, maio de 2025, tá certo? Eu chego nos 72 mil. Aí, ó. Maio de 2025. Legal?